Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Sei que você não chega a este momento de qualquer maneira. Sei que o simples ato de buscar uma oração, de silenciar o mundo por um instante, já é um testemunho da sua jornada, da sua sede, da sua luta. Talvez a sua noite tenha sido longa, povoada por fantasmas de preocupações, por diálogos que não aconteceram, por medos que insistem em bater a porta. Talvez o primeiro som que você ouviu hoje não foi o canto dos pássaros, mas o grito das notícias, o barulho das nações que se agitam, o tumulto de um mundo que parece ter perdido o rumo. Você liga a televisão, abre o celular, e o que povos se levantando contra povos, ideologias em conflito, uma fúria coletiva que ecoa a pergunta milenar do salmista. Por que se amotina as nações, e os povos conspiram em vão? Sim, essa pergunta do Salmo 2, escrita há tanto tempo, parece ter sido escrita para o seu café da manhã de hoje, não é mesmo? Ela descreve não apenas o cenário geopolítico, mas o cenário da nossa alma. Quantas vezes o nosso próprio coração não se amotina? Quantas vezes nossos pensamentos não conspiram em vão, tentando encontrar saídas, soluções, controles para aquilo que está absolutamente fora do nosso alcance? Os governantes da Terra se reúnem, os líderes traçam seus planos, e nós, em nossa pequena esfera, fazemos o mesmo. Tentamos governar nossa vida, controlar nosso futuro, planejar cada detalhe, como se fôssemos os donos do amanhã. E juntos, como humanidade e como indivíduos, dizemos: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Que laços são esses? Que algemas são essas que tanto lutamos para quebrar? São os laços da soberania de Deus. São as algemas da sua vontade perfeita, que muitas vezes não compreendemos, e por isso, tememos. Lutamos contra a ideia de que não estamos no controle. Queremos ser os reis e rainhas do nosso pequeno reino, o reino do nosso eu. E essa luta, essa conspiração contra o governo de Deus, nos esgota. Ela nos deixa ansiosos, cansados, frustrados. Olhe para sua vida, para sua respiração agora. Sinta a tensão nos seus ombros. Esse é o peso de tentar carregar o mundo, de tentar romper os laços que na verdade são laços de amor, pensados para nos proteger e nos guiar. Mas agora, eu quero te convidar a mudar de perspectiva. Quero te convidar a erguer os olhos, a sair do barulho ensurdecedor da terra por um instante. Respire fundo. Imagine-se saindo do epicentro desse terremoto de preocupações e subindo, 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 até um lugar de silêncio e majestade. O que o salmista nos diz, que acontece enquanto a humanidade está nesse frenesi de rebelião? Ele diz: aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Pare um pouco aqui. Isso não é um riso de desprezo cruel. Não é a zombaria de um tirano. Imagine um pai amoroso e infinitamente sábio, vendo seu filhinho de 3 anos fazendo birra, dizendo que vai fugir de casa com sua mochila de brinquedos. O pai não entra em pânico. Ele não se sente ameaçado. Ele olha com uma mistura de ternura e absoluta certeza de que aquilo não vai a lugar nenhum. O riso de Deus é o riso da soberania inabalável. É a expressão sonora da paz que excede todo entendimento. Enquanto o mundo treme, o trono de Deus está firme. Enquanto os homens gritam suas vãs filosofias, o silêncio do céu prevalece, preenchido pela certeza do seu plano eterno. Deus não está preocupado com as manchetes dos jornais. Ele não está roendo as unhas com as crises econômicas. Ele não está surpreso com a rebeldia do coração humano. Ele habita nos céus. E a partir dessa perspectiva, a partir desse lugar de absoluta tranquilidade e poder, ele age. Ele não apenas ri. Ele fala: então, lhes falará na sua ira, e, no seu furor os confundirá. A ira de Deus aqui não é um descontrole emocional, como a nossa. É a reação santa e justa de um Deus de ordem contra a desordem, do pecado e da rebelião. É o basta divino ao caos que nós mesmos criamos. É a sua santidade se opondo à nossa insensatez. E no meio dessa confusão, ele não oferece um debate. Ele não propõe uma negociação. Ele faz uma declaração que ecoa pela eternidade e aterrissa diretamente no centro da nossa esperança nesta manhã. Ele diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ouça bem, meu irmão, minha irmã. No meio do seu caos pessoal, no meio do caos do mundo, Deus não está de braços cruzados. Ele já agiu. Ele já estabeleceu a sua resposta definitiva. A resposta não é uma força, não é uma ideia, não é um sistema político ou econômico. A resposta é uma pessoa. A resposta é o seu rei. E esse rei não foi eleito por homens. Não foi coroado por aclamação popular. Ele foi constituído pelo próprio Deus. Seu nome é Jesus Cristo,
o ungido, o Messias. Sião, o Santo Monte, não é apenas um lugar geográfico em Israel, é o símbolo do governo espiritual de Deus, o lugar da sua presença, o centro do seu reino. E é de lá que o nosso rei reina. Ele reina sobre as nações que se amotinam, ele reina sobre os povos que conspiram, ele reina sobre a doença que te aflige, ele reina sobre a crise financeira que te tira o sono, ele reina sobre o conflito familiar que parte o seu coração. Ele reina sobre a ansiedade que tenta sufocar a sua fé. A maior verdade que você pode abraçar nesta manhã não é o tamanho dos seus problemas, mas a majestade do seu rei. O mundo pode estar em fúria, mas o rei está no trono. Seu coração pode estar em tumulto, mas o rei está no trono. O futuro pode parecer incerto, mas o rei está no trono. Esta é a rocha sobre a qual podemos firmar os nossos pés hoje. A nossa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença do rei. E esse rei não é um déspota distante. Ouça o que ele mesmo diz, declarando o decreto do Pai: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Que declaração de intimidade e autoridade. Jesus não é um servo qualquer. Ele é o filho amado, em quem o Pai tem todo o prazer. A sua autoridade não foi conquistada, foi-lhe dada por herança, e a promessa continua: pede-me, e eu te darei as nações, por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão. Tudo pertence a ele. Cada átomo, cada galáxia, cada momento no tempo. E se tudo pertence a ele, e você pertence a ele, então você está seguro, a sua vida não está à deriva em um mar de acasos. A sua vida está nas mãos daquele a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. As nações que ele recebe por herança não são apenas territórios, mas são as pessoas, as vidas, os corações que compõem essas nações. A sua vida é parte da herança de Cristo. Você é precioso para Ele. Ele te velta e honras, pelo nome. E Ele tem poder para reger a sua vida, não com uma vara de opressão, mas com um cajado do bom pastor, que te guia, te protege e te corrige em amor. A imagem de regê-los com vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de oleiro é para aqueles que insistem na rebelião, que se recusam a dobrar o joelho diante do Rei do Amor. É um alerta sobre a consequência de rejeitar a única fonte de vida e salvação. Mas para aqueles que o buscam, essa mesma autoridade se torna sua maior segurança. O mesmo poder que pode quebrar a rebelião é o poder que pode quebrar as cadeias do pecado e da morte na sua vida. Então, nesta manhã, a palavra de Deus nos faz um convite. Um convite à sabedoria. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Esse reis e juízes somos todos, nós, que tentamos governar e julgar as circunstâncias da nossa própria vida. A prudência, a sabedoria, não está em lutar mais, em planejar melhor, em se esforçar mais. A sabedoria está em reconhecer a realidade do reino. E qual é a instrução? Servi ao Senhor com temor e alegre-vos, nele, com tremor. Veja que o paradoxo maravilhoso. Servir com temor, com reverência, com a consciência da sua santidade e do seu poder, mas ao mesmo tempo, alegrar-se. A alegria verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da presença de um Deus soberano a quem servimos. É uma alegria trêmula, uma alegria que não é superficial, mas que vem de um profundo respeito e adoração. E então vem o gesto final, o ato que define tudo. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. O beijo no Antigo Oriente era um ato de submissão e lealdade a um rei. Beijar o filho é render-se. Ira, as armas da nossa autossuficiência, é dizer: Jesus, tu és o rei, eu desisto de tentar controlar a minha vida. Eu confio no teu governo, eu me submeto à tua vontade, eu aceito o teu senhorio. É um ato de intimidade. Você não beija um estranho, você beija alguém a quem você ama e em quem confia. É o beijo da reconciliação, o beijo da adoração, o beijo da entrega. E veja a promessa final, o farol de esperança que brilha no fim deste salmo e no começo do seu dia. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Bem-aventurado, feliz, pleno, protegido, seguro. Essa é a promessa. Paravolcahode. A felicidade não está em ter tudo sob controle. A felicidade está em se refugiar naquele que tem tudo sob controle. O seu refúgio não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não é o seu status, não são as suas próprias forças. Seu refúgio é uma pessoa. Seu refúgio é Jesus Cristo, o Filho, o Rei. Corra para ele nesta manhã. Lance sobre ele toda a sua ansiedade,
porque ele tem cuidado de você. Entregue a ele o tumulto do seu coração. Troque a sua conspiração vã pela confiança nele. Troque a luta para romper os laços pela segurança de ser abraçado por ele. Se esta palavra, se este momento de paz e reflexão no início do seu dia, tocou o seu coração e te trouxe para mais perto da verdade do Rei, eu te convido suavemente a se inscrever em nosso canal. Ou fazer isso, você nos ajuda a levar esta mesma esperança a outras pessoas. Curta este vídeo para que mais corações atribulados possam encontrá-lo. E, se o Espírito Santo colocar alguém em sua mente agora, alguém que também está enfrentando o tumulto do mundo e precisa se lembrar de que há um Rei no trono, compartilhe esta oração. Seja você também um portador desta boa notícia, um embaixador do Reino da Paz. Agora, com essa verdade firmada em nossa mente, menos a verdade de que o mundo pode se agitar, mas o nosso Deus se ri nos céus, pois já estabeleceu o seu Rei Jesus, e que nele, e somente nele, encontramos refúgio e bem-aventurança, menos vamos nos preparar para dar o próximo passo. Ter o conhecimento intelectual da soberania de Cristo é o fundamento, mas a fé viva nos chama a ir além. Chama-nos a um ato concreto, a uma entrega deliberada. É hora de pegar as chaves do nosso coração, que por tanto tempo seguramos com força, e estender a mão para entregá-las, Eiosu, Ligi, dono. E é exatamente isso que faremos na segunda parte desta nossa oração da manhã. Vamos juntos, guiados pelo Espírito Santo, aprofundar este ato de rendição, movendo-nos da compreensão para a entrega total do nosso ser, da nossa vontade e do nosso dia nas mãos do Rei. Prepare o seu coração, pois vamos agora entrar no Santo dos Santos da nossa alma, para coroá-lo como Senhor de tudo, e aqui estamos, Senhor, diante do portão deste lugar sagrado que é a nossa própria alma, o lugar onde a verdade não pode ser maquiada. Na primeira parte da nossa conversa, tu, em tua infinita bondade, abriste os nossos olhos para a realidade do teu reino, mas três-nas, a loucura do mundo que se agita, e a paz inabalável do teu trono. Apresentaste-nos o Rei, teu Filho amado, Jesus, e a promessa de bem-aventurança para todos os que nele se refugiam. E nós ouvimos, nós compreendemos, nós assentimos com a cabeça, mas agora, Pai, começa a parte mais difícil e mais necessária da jornada. Ou o momento de transformar o entendimento em rendição. O momento de parar de apenas falar sobre o Rei, e de fato, dobrar os joelhos do nosso coração, e entregar-lhe a coroa que temos usurpado por tanto tempo. Por isso, com temor e tremor, mas impulsionados por uma esperança que tu mesmo plantaste em nós, nós nos aproximamos. Não temos justiça própria para apresentar, não temos méritos para declarar. Como o profeta Isaías, eu ouvis lambrer tua glória. A primeira coisa que reconhecemos é a nossa própria condição. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sim, Senhor, nós vimos o Rei, e a luz do teu trono expõe tudo o que tentamos esconder nas sombras. Por isso, a primeira coisa que fazemos ao entrar em tua presença é confessar. Confessamos a Deus que o Salmo 2 não é apenas sobre nações distantes e reis antigos. Ele é um retrato fiel do nosso próprio coração. Quantas e quantas vezes, nesta semana, neste dia que mal começou, nós já nos amotinamos contra ti, em pensamentos, em palavras, em atitudes, conspiramos em vão, traçando nossos próprios planos, como se a tua vontade não existisse. Estratégias para nossa segurança, para nosso sucesso, para nossa felicidade, excluindo-te da equação, nós confessamos que a declaração rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É o grito silencioso da nossa alma orgulhosa. Vemos teus mandamentos não como cercas de proteção, mas como prisões para nossa liberdade. Vemos tua soberania, não como um porto seguro, mas como uma afronta à nossa autonomia. Perdoa, Senhor, por nossa arrogância. Perdoa-nos por erguermos em nosso peito um pequeno trono de papelão e nos sentarmos nele, acreditando em nossa própria mentira de que somos reis de alguma coisa. Perdoa nossa autossuficiência. Perdoa nossa presunção de que sabemos o que é melhor para nós. Perdoa cada momento em que seguimos o nosso próprio caminho, trilhando as veredas da preocupação e do controle, quando o teu convite, sempre, foi para andarmos pelas tuas veredas de justiça e paz. Confessamos, Rei Jesus, que temos beijado outros senhores. Temos colocado nossa lealdade e nossa confiança em tantos outros nomes. Beijamos o ídolo do dinheiro, acreditando que ele nos daria segurança e valor. Beijamos o ídolo da aprovação humana, mendigando o aplauso e o reconhecimento das pessoas.
como se isso definisse quem somos. Beijamos o ídolo do conforto e do prazer, organizando nossa vida para evitar qualquer tipo de sofrimento ou sacrifício, fugindo da cruz que tu nos chamaste a carregar. Beijamos o ídolo do conhecimento, inflando nosso ego com nossas opiniões e julgamentos, ao invés de nos humilharmos diante da simplicidade do Evangelho. Confessamos os nossos medos, que são a prova mais clara da nossa falta de fé em Ti. O medo do futuro, que nos faz viver em uma ansiedade constante, esquecendo que Tu és o Deus do amanhã. O medo da escassez, que nos torna egoístas e mesquinhos, esquecendo que Tu és o dono de tudo. O medo da doença e da morte que nos apavora, esquecendo que Tu venceste a morte e nos prometeste a vida eterna. O medo de não sermos bons o suficiente, esquecendo que a nossa suficiência vem de Ti. Cada pontada de ansiedade, Senhor, é uma confissão silenciosa de que não estamos verdadeiramente refugiados em Ti. Perdona-nos, Pai. E agora, ó Deus, neste lugar de honestidade e quebrantamento, nós clamamos. A nossa alma clama por misericórdia. Não pedimos o que merecemos, pois sabemos que a nossa rebelião merece a vara de ferro da justiça, mas nós nos lembramos que o nosso Rei não veio para nos esmagar, mas para ser esmagado em nosso lugar. Lembramo-nos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ousamos clamar como o publicano no templo, que nem se atrevia a olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, Kyrie eleison. Senhor, tem misericórdia. Lava-nos de toda a nossa iniquidade. Purifica-nos do nosso pecado. Como Davi, nós pedimos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós não conseguimos por nós mesmos mudar nosso coração. Ele aí enganou o desesperadamente corrupto. Somente Tu, o Divino Oleiro, podes pegar os cacos da nossa vida quebrada pela rebelião e fazer um vaso novo, um vaso para a honra, útil para o Teu serviço. Não retires de nós o Teu Santo Espírito, nem nos lances fora da Tua presença. A Tua presença é o nosso único bem, o nosso único lugar seguro. Clamamos por cura, Senhor. Cura para as feridas que o nosso próprio pecado nos causou. As feridas da culpa, da vergonha, do arrependimento que não gera mudança. Cura para as feridas que o pecado dos outros nos infligiu. As feridas da traição, da rejeição, do abuso, da amargura. Derrama o Teu bálsamo sobre as memórias que nos assombram, sobre as dores que nos paralisam. Onde há ódio, planta o Teu perdão. Onde há amargura, planta a Tua graça. Onde há desespero, planta a Tua esperança. Tu és o Senhor que sara. Tu és Jeová. Nós apresentamos a Ti não apenas nossa alma, mas nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, tudo o que somos. Entregamos em Tuas mãos, para que a Tua virtude curadora flua através de nós. E clamamos por libertação, Rei poderoso, Tvit, para proclamar liberdade aos cativos. E nós somos cativos. Cativos de padrões de pensamento negativos, cativos de hábitos destrutivos que confessamos, mas aos quais sempre voltamos. Cativos do vício, seja ele químico, emocional ou digital. Cativos da opinião alheia. Cativos do pessimismo e da incredulidade. Como o apóstolo Paulo, muitas vezes gritamos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E hoje, nós nos agarramos à resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Tu, Jesus, tens as chaves que podem abrir as nossas prisões. Somente o Teu sangue pode quebrar as correntes que nos prendem. Nós renunciamos, em Teu nome, a todo pacto que fizemos com o medo. Renunciamos a toda aliança com a mentira. Renunciamos a toda fortaleza de orgulho que construímos em nossa mente. E declaramos que somos Teus, comprados por um alto preço. A nossa lealdade pertence a Ti e somente a Ti. Liberta-nos, Senhor, para que possamos Te servir com um coração alegre e livre. Meu irmão, minha irmã, eu sei que este clamor é profundo, e quero que saiba que você não está sozinho nele. Cada pessoa que busca a Deus chega a este mesmo ponto de reconhecimento de sua total dependência dele. Este espaço de oração é um santuário seguro para a sua vulnerabilidade, e porque cremos no poder da oração uns pelos outros, eu quero te convidar a fazer algo. Se você se sente à vontade, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes, pode ser uma única palavra: cura, libertação, misericórdia, minha família. Eu lerei cada um e os apresentarei diante do trono da graça, juntando a minha fé à sua. E peço que você permaneça comigo até o final desta jornada de oração. Nós passamos pelo reconhecimento, estamos agora no quebrantamento,
e na entrega. Mas a terceira parte está chegando. A parte onde o rei começa a sua obra de restauração. Não saia antes de receber o que ele tem para você. E assim, Pai amado, aqui ficamos por um momento esvaziados. As mãos que antes seguravam com força o controle da nossa vida, agora estão abertas diante de ti. O coração que estava cheio de si mesmo, agora se apresenta como um cálice vazio. O barulho das nossas conspirações e medos deu lugar a um silêncio humilde e expectante. Nós confessamos, nós clamamos, nós nos rendemos. Fizemos a nossa parte, que é reconhecer a nossa total incapacidade. Agora, com a alma em silêncio e o coração aquietado, nós esperamos. Esperamos pelo toque suave do oleiro. Esperamos pela voz mansa e delicada do Espírito Santo, que nos assegura do perdão. Esperamos pela presença curadora do Rei, que não despreza um coração quebrantado e contrito. Prepara-nos, Senhor, para a maravilha da Tua graça restauradora. Prepara-nos para sentir o peso da nossa culpa sendo substituído pela leveza do Teu perdão. Prepara-nos para o início da reconstrução, pois é na fraqueza confessada que o Teu poder se aperfeiçoa. E é no coração rendido que o Teu reino de paz começa a florescer, e neste silêncio sagrado que se seguiu ao seu clamor. Neste vácuo criado pela sua entrega, eu peço que você não se apresse. Não tente brinquear com seus próprios pensamentos ou com a próxima preocupação da sua lista. Apenas permaneça aqui, de mãos abertas e coração rendido. É precisamente neste espaço de quietude e honestidade que ele chega. Não há trombetas ou terremotos, mas como chegou a Elias na caverna, num cício tranquilo e suave. Sinta-o agora. O Consolador prometido, o Espírito Santo, que Jesus disse que nos enviaria, para não nos deixar órfãos. Ele está aqui, meu irmão, minha irmã. Eu falo isso não como uma possibilidade, mas como uma certeza da fé. Ele está presente neste ambiente, e mais importante, ele está presente em você, que é o seu templo. Respire fundo. Não apenas o ar que enche seus pulmões, mas a própria presença de Deus que enche a sua alma. Sinta o peso nos seus ombros começar a aliviar. Sinta a tensão na sua nuca se dissipar. Este é o toque do Rei, não com a vara de ferro da justiça que temíamos, mas com o cetro de ouro da sua graça, estendido em sua direção, convidando-o a se aproximar sem medo. Ele ouviu a sua confissão, cada palavra, cada lágrima, silenciosa. Ele viu o quebrantamento do seu coração. E a palavra nos garante que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Ele não despreza a sua dor, ele se aproxima dela. Imagine agora, com os olhos da fé, o Espírito Santo, como um médico divino e gentil, aproximando-se das feridas que você acabou de expor. Aquela ferida da rejeição, que ainda pulsa com a dor da palavra dura que você ouviu. Ele está aplicando sobre ela o bálsamo do seu amor incondicional, sussurrando ao seu espírito: eu te escolhi. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Aquela ferida da culpa, que te acusa, dia e noite. Ele está levando-a com o sangue purificador do Cordeiro, declarando sobre você a verdade do Evangelho. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba esse perdão. Não tente merecê-lo. Apenas receba-o como um presente. Aquela ferida do medo do futuro que cria nós de ansiedade no seu estômago. Ele está desfazendo esses nós com a sua paz, a paz que excede todo o entendimento. A paz que não depende das circunstâncias, mas que está ancorada na soberania do Rei que está no trono. A paz que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouça as promessas de restauração que o seu Rei declara sobre você nesta manhã. Ela o rapará os desertos da sua vida, para as áreas que parecem secas e sem esperança. E diz, como disse através de Isaías: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Onde você só vê um fim, ele está criando um novo começo. Onde você vê um deserto de solidão, ele está abrindo um caminho de comunhão com ele. Onde você sente a sede de uma alma cansada, ele está fazendo fluir rios de água viva. E ele olha para o seu passado, para os anos perdidos, para as oportunidades desperdiçadas, para os sonhos que foram devorados pela praga da dúvida, do pecado ou das circunstâncias, e ele te faz uma promessa incrível. A promessa de Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus é tão poderoso e tão gracioso que ele pode redimir o seu tempo. Ele pode pegar os destroços da sua história e construir um monumento à sua glória. Ele pode te ensinar mais através das suas falhas
do que você jamais aprenderia com success. Ele pode transformar o seu maior arrependimento na semente do seu ministério mais frutífero. Nada está perdido para sempre nas mãos do nosso Deus restaurador. Tudo, absolutamente tudo, Ele pode usar para o bem daqueles que o amam. Eu sei o que a sua mente pode estar dizendo. Isso é bonito de se ouvir, mas a minha realidade é outra. A dor ainda está aqui. A conta ainda precisa ser paga. O diagnóstico não mudou, eu entendo. Mas a fé não é negar a realidade dos fatos. É sobrepor a eles a verdade da palavra de Deus. A verdade é que os seus sentimentos não definem a presença de Deus. As suas circunstâncias não anulam as suas promessas. Por isso, eu falo com firmeza e amor ao seu coração, agarre-se à verdade, não aos fatos. E a verdade é esta, declarada em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você não é uma vítima das circunstâncias. Em Cristo você é mais do que vencedor sobre elas. A sua identidade não é doente, fracassado, ansioso ou rejeitado. A sua identidade é filho amado de Deus, herdeiro com Cristo, nova criatura. E se você está em Cristo, a verdade absoluta é que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nesta manhã, neste exato momento, Deus está fazendo novas todas as coisas dentro de você. Ele está substituindo a sua fraqueza pela força dele, pois o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de louvor. Ele está trocando o seu espírito, angustiado pelo óleo de alegria. Receba esta troca divina. É a grande transação da cruz, acontecendo agora, na sua vida. Respire fundo, mais uma vez. E ao expirar, libere a última resistência, o último se, a última dúvida. E, inspire. Inspire a certeza da sua presença contínua. Não é um Deus que te visita e vai embora. Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você neste momento de oração. Ele estará com você quando você se levantar. Ela está com você no seu trabalho. Ele estará com você na conversa difícil que você precisa ter. Ele estará com você na calada da noite, quando a ansiedade tentar voltar. Você nunca mais estará sozinho. O Rei soberano do universo escolheu fazer morada no seu coração. Que honra, que privilégio, que segurança. Descanse nessa verdade. Deixe que ela seja a âncora da sua alma no dia de hoje. Não importa quão fortes sejam as ondas da adversidade, a sua âncora está firmada na rocha eterna, no próprio Rei Jesus. A tempestade pode agitar o seu barco, mas não pode mover a sua âncora. E esta paz que você está sentindo agora, este consolo que está aquecendo a sua alma, não foi feito para ser represado. A paz de Deus é como um rio, feito para fluir. E Deus quer fazer de você um canal do seu rio de paz hoje. Por isso eu te faço um convite. Pense agora em uma pessoa, alguém que você sabe que está precisando desesperadamente desta paz. Alguém cujo coração está atribulado, cuja mente está em guerra, pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Quando terminarmos aqui, pegue o link desta oração e envie para essa pessoa. Não precisa dizer muito. Apenas uma frase simples. Pensei em você e quis compartilhar um pouco de paz. Seja um embaixador do Rei. Estenda o cetro da graça de Deus para alguém que, assim como você, precisa desesperadamente do toque restaurador do Pai. Ao fazer isso, você não apenas abençoa alguém, mas fortalece a sua própria experiência da paz de Deus, agora, com o coração acalmado pela sua presença, com a alma sendo restaurada pela sua palavra, e com o espírito consolado pelo seu amor, nós nos preparamos para o próximo passo. Receber a paz é o fundamento. Mas para que essa paz perdure ao longo dos desafios do dia, precisamos nos fortalecer nele. A restauração nos coloca de pé, mas a fé fortalecida nos faz caminhar. Portanto, o nosso próximo momento de oração será dedicado a nos revestirmos da força que vem do alto, a solidificar a nossa confiança e a preparar o nosso coração, não apenas para descansar na paz, mas para lutar o bom combate da fé. Vamos nos preparar para passar do descanso da restauração para o fortalecimento da nossa fé, para que possamos enfrentar o que vier pela frente, não com a nossa frágil coragem, mas com a ousadia que vem do Rei. Com a alma restaurada e o coração agora ancorado na paz, que excede todo o entendimento. Nós não permanecemos estáticos, Senhor. A Tua paz não é um sedativo que nos adormece,
mas um fundamento sólido, sobre o qual nos erguemos para declarar a nossa fé. E assim, de pé sobre esta rocha que é Cristo, nós agora mudamos a nossa postura. De receptores passivos da tua graça, nos tornamos proclamadores ativos da tua verdade. Levantamos a nossa voz, talvez ainda trêmula, mas decidida, e nos unimos ao Pai desesperado do Evangelho, que clamou: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Sim, Pai, nós escolhemos crer. Escolhemos crer não porque sentimos, mas porque tu disseste. Escolhemos confiar não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque tu és fiel. A nossa fé não é um salto no escuro, é um passo firme para dentro da luz da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós declaramos nesta manhã, em alto e bom som, para que os céus ouçam, a terra ouça, o inferno ouça, e principalmente, para que a nossa própria alma duvidosa ouça: o Senhor reina, o nosso Deus é soberano. Ele ainda se assenta no trono do universo, e ri dos planos fúteis do inimigo. O rei que ele constituiu em Sião, Jesus Cristo, não pode ser destronado. O seu governo é eterno, e o seu domínio não terá fim. Portanto, a doença não tem a palavra final sobre a minha vida. O rei tem. A crise financeira não tem a palavra final. Oh, Raytam. O medo não tem a palavra final. O rei tem. A opinião dos outros não tem a palavra final. O rei tem. Nós submetemos cada fato da nossa realidade à verdade do teu governo. Proclamamos que tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu estavas lá no início do nosso dia e já estás no final dele, garantindo que todos os teus propósitos se cumprirão. Nada te pega de surpresa. Nada te abala. E porque nos refugiamos em ti, o inabalável, as tempestades da vida podem nos sacudir, mas não podem nos destruir. Declaramos a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O sol que nasceu hoje é um testemunho diário de que tu és um Deus de promessas, um Deus que cumpre a sua palavra. Tu foste fiel a Abraão, a Moisés, a Davi, foste fiel aos profetas, aos apóstolos e a incontáveis gerações de santos que vieram antes de nós. E tu és fiel a mim, hoje. A tua fidelidade não depende da minha. A tua constância não é abalada pela minha inconstância. O teu amor não vacila por causa dos meus medos. Tu és fiel porque essa é a tua natureza. E porque tu és fiel, nós podemos confiar em tuas promessas. Quando tu dizes em tua palavra: nunca te deixarei, nem te desampararei, nós cremos. Quando tu dizes: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, nós cremos. Quando tu dizes: posso todas as coisas naquele que me fortalece, nós cremos. A nossa confiança não está em nossa capacidade de perseverar, mas em tua capacidade de nos sustentar. A nossa esperança não está em nossa força, mas em tua fidelidade. E por isso, nós abraçamos a verdade fundamental, que ecoa por todas as Escrituras, a promessa que é o antídoto para o veneno da vergonha e do medo: todo aquele que nele crê, não será confundido. Repita isso em seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu, por crer nele, não serei confundido. Não serei envergonhado. O que isso significa? Significa que a sua aposta em Deus é a única aposta segura no universo. Significa que no final da história, a sua confiança em Jesus será vindicada. O mundo pode te chamar de tolo. As circunstâncias podem gritar que a sua fé é inútil. A sua própria mente pode tentar te convencer de que você será desapontado. Mas Deus empenhou a sua própria honra nesta promessa. Ele não permitirá que aqueles que se refugiam em seu Filho terminem em ruína e vergonha. A sua luta pode ser real, a sua dor pode ser intensa, mas o seu destino final em Cristo é a vitória e a honra. Portanto, persevere. Persevere em crer quando tudo parece contrário. Persevere em orar quando o silêncio parece ser a única resposta. Persevere em obedecer quando a desobediência parece ser o caminho mais fácil. Porque a palavra de Deus nos encoraja, dizendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Cada desafio que você enfrenta hoje não é um obstáculo para a sua fé, mas uma oportunidade para ela se aprofundar e se fortalecer. Lembre-se da nuvem de testemunhas que nos cerca, descrita em Hebreus 11, homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças,
na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos... Eles não eram super-heróis. Eram pessoas como nós, com medos, dúvidas e fraquezas. Mas eles depositaram sua confiança em um Deus extraordinário. O mesmo Deus que os fortaleceu é o Deus que te fortalece agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, nós nos apropriamos da verdade de 2 Coríntios 4, que é o hino da nossa perseverança. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sentimos a pressão, mas não somos esmagados, porque a tua presença em nós é maior que a pressão fora de nós. Ficamos confusos, mas não nos desesperamos, porque sabemos que tu tens o mapa. Mesmo quando não conseguimos ver o próximo passo, somos derrubados, mas não aniquilados, porque a tua mão sempre nos levanta de novo. Esta é a nossa declaração de fé para o dia de hoje. E qual é a arma que aciona todo esse poder? A oração. A oração é a respiração da fé. É a nossa linha de comunicação direta com a sala do trono do Rei. Não é apenas uma lista de pedidos, mas um ato de dependência, um reconhecimento de que sem Ele, nada podemos fazer. Cada momento que passamos em oração é uma declaração de que confiamos mais na sabedoria e no poder de Deus do que em nossa própria força e inteligência. Portanto, valorize este tempo. Valorize cada oração. Ela move a mão de Deus que move o mundo. É no lugar secreto da oração que recebemos a força para a batalha pública da vida. É aqui que trocamos nossas fraquezas por sua força, nossos medos por sua fé, nossa ansiedade por sua paz. Esta é a forma como queremos viver e começar cada um dos nossos dias. Não reagindo ao caos do mundo, mas respondendo à soberania de Deus. Não sendo governados pelo medo, mas caminhando em fé. Se você deseja que esta jornada de oração diária seja uma constante em sua vida, se quer se juntar a esta comunidade de fé, que busca fortalecer-se no Senhor a cada manhã, eu te convido de coração a se inscrever em nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros. Vamos caminhar juntos, orar juntos e nos fortalecer mutuamente na fé que uma vez foi dada aos santos. Agora, com a nossa fé declarada, nossa confiança reafirmada e nosso coração fortalecido na verdade inabalável da Palavra de Deus, nós mudamos novamente a nossa postura. Um soldado que foi restaurado, alimentado e equipado, não fica parado admirando sua armadura. Ele se posiciona na muralha. A nossa fé não é para nosso benefício exclusivo. Ela nos qualifica para lutar pelos outros. Tendo recebido tanto de Deus, somos agora chamados a nos colocar na brecha por aqueles que estão fracos demais para lutar por si mesmos. A nossa oração, que até agora foi grandemente focada em nosso relacionamento com Deus e em nossa própria alma, agora se expande. Vamos nos preparar para entrar em um tempo de intercessão, de batalha espiritual. Com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, vamos usar a nossa fé fortalecida para guerrear em favor de nossas famílias, nossa cidade, nossa nação e por todos aqueles que o Espírito Santo colocar em nosso coração. É hora de parar de olhar apenas para dentro e começar a lutar, em oração, pelo avanço do reino de Deus aqui na terra, e agora, como um exército unido sob o estandarte do Rei Jesus. Com nossos corações restaurados, nossa fé fortalecida, e nossas mentes firmadas na verdade de quem Ele é, nós avançamos. Não em nossa própria força, pois ela é falha, nem em nosso próprio nome, pois ele não tem poder. Nós avançamos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Filho. O Rei é quem o Pai constituiu sobre Sião. Nós nos posicionamos não em solo terreno de incertezas, mas nos lugares celestiais, onde a palavra diz que já fomos feitos a sentar juntamente com Ele. É a partir desta perspectiva de vitória, a partir desta posição de autoridade delegada, que nós agora nos voltamos para a batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Portanto, em nome de Jesus, nós agora nos colocamos na brecha. Nós nos tornamos intercessores. O nosso primeiro alvo são os lares e as famílias. Senhor, nós erguemos diante de Ti as famílias que nos ouvem e aquelas a quem amamos. E do nome de Jesus, nós declaramos que toda seta de divisão, contenda, amargura e divórcio lançada contra os casamentos é quebrada agora. Nós nos levantamos contra o espírito de adultério, de infidelidade, de frieza emocional e declaramos:
que ele não tem poder nem parte nestes lares. Nós liberamos sobre os casais o vínculo perfeito do amor, a graça do perdão, a alegria da comunhão e a força da fidelidade. Declaramos que os maridos amarão suas esposas como Cristo amou a igreja, e as esposas respeitarão seus maridos. Onde há silêncio e distância, que haja diálogo e reconciliação. Onde há feridas, que o teu bálsamo de cura restaure o que foi quebrado. E nós cobrimos os filhos com o sangue de Jesus, nós quebramos toda a maldição hereditária de vício, de pobreza, de divórcio, de enfermidade, de ira, nós cancelamos a sua atuação no poder do sacrifício de Cristo na cruz, e no lugar da maldição, nós liberamos a bênção geracional de Abraão. Declaramos que nossos filhos e filhas serão como oliveiras ao redor da mesa, que eles crescerão no conhecimento e no temor do Senhor, que eles serão uma geração poderosa na terra, que eles te servirão e te amarão todos os dias de suas vidas. Declaramos que nossos lares são territórios do reino de Deus, lagares do pós, refúgio e adoração, onde a tua presença habita. Agora, miramos nossas armas espirituais na fortaleza da mente e das emoções. Está escrito que tu não nos deste espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de preocupação crônica, e ordenamos que ele se cale e se retire da vida do teu povo. Expulsamos agora todo pensamento opressor, toda mentalidade de vítima, toda voz de acusação e condenação. Nós derrubamos as fortalezas da depressão, da desesperança, do desânimo, a palavra diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é isso que fazemos agora. Nós levamos cativa a mentira que diz, eu não sou bom o suficiente, e a submetemos à verdade, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levamos cativa a mentira que diz, nada vai mudar, e a submetemos à verdade que diz, eis que Deus faz nova todas as coisas. Nós aplicamos o sangue de Jesus sobre as memórias traumáticas, sobre as feridas da infância, sobre as cicatrizes de abusos e rejeições. E pedimos que o Espírito Santo, o Consolador, reescreva essas histórias com a sua graça, curando o que está quebrado e trazendo significado à dor. Declaramos que temos a mente de Cristo, uma mente sã, equilibrada, focada, cheia de fé, esperança e amor, na autoridade que nos foi conferida pelo Rei. Nós agora marchamos em direção às prisões espirituais e declaramos liberdade aos cativos. Para cada pessoa que nos ouve e que está presa nas correntes de um vício, seja ele químico, pornográfico, alcoólico ou de qualquer outra natureza, nós declaramos em nome de Jesus, a corrente está quebrada. Tu vieste para proclamar liberdade aos aprisionados, e nós, como teus embaixadores, proclamamos essa liberdade agora. O poder do pecado foi quebrado na cruz. Nós declaramos que o domínio do vício sobre a sua vida acabou. Levante-se e ande em novidade de vida. Para cada um que está preso em padrões de comportamento pecaminosos, em ciclos de ira, de mentira, de fofoca, de emberra, nós declaramos a quebra desses ciclos. A palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Apegamos a essa verdade e declaramos que a liberdade de Cristo é a nossa realidade. Renunciamos a toda e qualquer aliança, consciente ou inconsciente, com as obras das trevas. Fechamos todas as portas que foram abertas para o inimigo, através do pecado, do ressentimento ou da falta de perdão. E enchemos esses lugares com a luz e a presença do Espírito Santo. E por fim, nós erguemos um muro de fogo, uma sebe de proteção espiritual, ao redor de cada vida, de cada família, de cada ministério aqui representado. Nós nos apropriamos das promessas do Salmo 91, declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e broquel. Não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Porque fizemos do Senhor o nosso refúgio e do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois aos seus anjos, ele dará ordem a nosso respeito,
para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Declaramos esta proteção sobre nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossos empregos e nossos sonhos. Todo plano do inimigo, todo ataque de retaliação por causa desta oração, toda palavra de maldição lançada, nós a declaramos nula e sem efeito, cancelada pelo sangue de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de nós procede, diz o Senhor. Este mesmo poder, esta mesma autoridade com que oramos de forma geral, está disponível para a sua causa específica. Ei, oracal da fé, movida pela palavra, pode mudar a sua história, e nós cremos no poder da concordância. Por isso, se você deseja que esta comunidade de fé se una a você em oração, que o seu nome seja apresentado diante do trono da graça, eu te convido a escrevê-lo nos comentários. Deixe o seu primeiro nome, ou o nome de quem você ama e por quem está intercedendo. E nós, como um corpo, como um exército, levantaremos esses nomes e creremos juntos pela sua vitória, pela sua cura, pela sua libertação. E agora, com essas declarações ainda ressoando nos lugares celestiais, com o cheiro da batalha no ar e a certeza da vitória em nossos corações, nós começamos a mudar a nossa visão. Nós não ficamos olhando para os inimigos derrotados ou para as correntes quebradas no chão. Nós erguemos os nossos olhos para o horizonte. A batalha da intercessão dá lugar à visão da promessa. Tendo combatido, nós agora nos preparamos para profetizar. Com os olhos da fé, começamos a enxergar e a declarar não apenas aquilo contra o que lutamos, mas aquilo que pela fé já vemos chegando. Preparamos nosso espírito para a última parte de nossa oração matinal, uma declaração profética de vitória, um decreto de bênção sobre o nosso dia, uma proclamação da aurora do reino de Deus, que avança imparável sobre a terra e sobre a nossa vida, e agora, de pé sobre os escombros das fortalezas que caíram, com o eco das correntes quebradas, ainda soando como música aos nossos ouvidos, e com a autoridade do Rei Jesus como nosso manto, nós não apenas esperamos pela vitória, nós a declaramos. Nós mudamos nossa linguagem da petição para a proclamação, do clamor para o decreto. Com os olhos da fé, olhamos para este dia que se descortina e profetizamos sobre ele. Não com base em nossas esperanças, mas na certeza da palavra imutável de Deus. Este não é mais um dia de sobrevivência. Este é o dia da nossa posse. O dia em que caminhamos como filhos do Rei, herdeiros de suas promessas e portadores de sua glória. Nós declaramos profeticamente que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, está, neste exato momento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O motim interior cessou. As nações de preocupações e medos que se agitavam em nossa alma foram silenciadas pela voz do Príncipe da Paz. Nós recebemos esta paz, não como uma trégua temporária, mas como uma herança permanente. Caminharemos neste dia, com uma serenidade que não faz sentido para o mundo. Diante da provocação teremos calma. Diante da pressão teremos clareza. Diante das más notícias, teremos uma confiança inabalável. Esta paz é o nosso escudo contra a ansiedade, é a atmosfera do nosso espírito, é a prova da presença do Rei em nós. Nós a recebemos. Nós a vestimos. Nós andamos nela. Nós declaramos profeticamente que as cadeias foram de fato quebradas. Aquele a quem o Filho libertou, é e sempre será verdadeiramente livre. A liberdade não é algo que buscamos, mas algo que somos em Cristo. Portanto, declaramos que o poder do pecado, do vício, do medo e do trauma não tem mais domínio sobre nós. Somos livres da culpa do passado, pois o sangue de Jesus nos purificou completamente. Somos livres do poder do pecado no presente, pois o Espírito Santo nos capacita a andar em novidade de vida. E somos livres do medo do futuro, pois nosso destino eterno está seguro nas mãos do Pai. Hoje, caminharemos não como prisioneiros, olhando constantemente para trás, mas como filhos livres, com os olhos fixos no Autor e Consumador da nossa fé. Nós agiremos como livres, falaremos como livres, amaremos como livres e perdoaremos como livres, porque a nossa liberdade foi comprada pelo mais alto preço. Nós declaramos profeticamente que a nossa fé foi renovada e fortalecida. A dúvida que sussurrava em nossos ouvidos foi calada pela proclamação da palavra. A fraqueza que sentíamos em nossos joelhos foi substituída pela força que vem do Senhor.
Nós nos levantamos hoje não mais como juncos agitados pelo vento das circunstâncias, mas como carvalhos de justiça, plantados junto às correntes de águas vivas. A nossa fé não é mais um sentimento frágil, mas uma convicção robusta. Cremos no poder de Deus, na fidelidade de Deus, na soberania de Deus. E porque cremos, veremos a glória de Deus. Nós usaremos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com ele, resistiremos às mentiras, venceremos as tentações e permaneceremos firmes até o fim. E finalmente, nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e nos alcançou. Não é algo que está a caminho, é algo que já nos foi dado. Como diz a palavra, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós abrimos as mãos e o coração para receber a plenitude dessa bênção. Nós recebemos a bênção do favor imerecido, a graça de Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Nós recebemos a bênção da provisão, crendo que nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo suas riquezas em glória. Nós recebemos a bênção da sabedoria que vem do alto, para tomar as decisões certas. Nós recebemos a bênção da saúde divina para nosso corpo, alma e espírito. Nós profetizamos sobre este dia, usando as palavras da bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Declaramos sobre a nossa vida a promessa de Deuteronômio: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Bendito será o fruto do nosso trabalho. Bendito será o nosso lar. Somos a cabeça, e não a cauda. Estamos por cima, e não por baixo. Somos um povo abençoado, para sermos uma bênção por onde quer que formos. E diante de tudo isso, nosso coração explode em gratidão. Obrigado, Pai, pela tua soberania, que nos acalma. Obrigado, Rei Jesus, pelo teu sacrifício que nos libertou e nos deu autoridade. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença que nos consola, nos cura e nos fortalece. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Obrigado pela tua palavra que é o nosso alimento e a nossa arma. Obrigado pela armadura que nos deste. Obrigado pela vitória que já nos pertence. Obrigado porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A ti, ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com um coração selado por esta oração, eu te envio para o seu dia. Vá na paz do Rei. Vá na alegria do Senhor, que é a sua força. Vá na confiança de quem sabe que é amado, protegido e capacitado por Deus. Seja um portador da luz de Cristo no mundo. Seja um canal da sua paz. Seja uma carta viva escrita pelo Espírito Santo, lida por todos ao seu redor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Se esta jornada de oração do clamor à vitória foi a resposta de Deus que o seu coração precisava. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, a paz de Cristo e a força do Pai, se você se sente renovado e pronto para viver este dia na fé, eu te peço, como um ato profético, como um selo de tudo o que Deus fez aqui, inscreva-se neste canal para continuarmos juntos esta caminhada diária de fé. Compartilhe esta oração completa com alguém que precisa desesperadamente passar por este mesmo processo de restauração e vitória. E, com toda a fé que nasceu em seu coração, comente aqui embaixo com um amém vibrante. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas um decreto de fé. Um assim, seja que concorda com tudo o que Deus declarou e fez em sua vida nesta manhã. Porque o Rei reina, e nele, a vitória é a nossa única certeza.